Há muitos cristãos que amam a Deus, servem fielmente, oram, leem a Bíblia e ainda assim vivem cansados por dentro. Não porque Deus exige demais, mas porque eles exigem demais de si mesmos. Eles sabem com a mente que a salvação é pela graça, mas no coração vivem como se precisassem pagar por ela todos os dias. A Bíblia é clara em Efésios 2:8-9, ao afirmar que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus. Mesmo assim, muitos cristãos vivem como se a graça fosse um empréstimo espiritual que precisa ser quitado com esforço, desempenho e perfeição. E é exatamente aí que o descanso desaparece. Essa é a graça que muitos ainda não conseguem receber. Não porque Deus não oferece, mas porque o coração está condicionado à performance. A pessoa acredita que precisa estar sempre bem o suficiente para se aproximar de Deus. Quando falha, se afasta. Quando erra, se condena. Quando cansa, se culpa. Joyce Meyer ensina que um dos maiores enganos da vida cristã é tentar merecer aquilo que só pode ser recebido. A graça não é um prêmio para os fortes, mas um presente para os dependentes. No entanto, aceitar a graça exige humildade, porque significa admitir que não conseguimos sozinhos. Muitos cristãos vivem presos a um cristianismo pesado, onde a fé virou obrigação e o relacionamento com Deus virou cobrança interna. Eles não conseguem descansar porque acreditam que descansar é sinal de fraqueza espiritual. Mas a graça não produz relaxamento irresponsável. Ela produz descanso confiante. Nesta mensagem, vamos entender por que tantos cristãos creem na graça, mas não desfrutam dela. Vamos falar sobre culpa, desempenho, medo de errar e o convite de Deus para uma vida mais leve, firme e verdadeira. Talvez hoje você descubra que o que está faltando na sua caminhada não é mais esforço, mas mais confiança. Não é mais cobrança, mas mais graça recebida no coração. Muitos cristãos conhecem a palavra graça, mas poucos realmente descansam nela. Eles sabem explicar o conceito, citam versículos, concordam com a doutrina, mas vivem como se a graça fosse apenas uma ideia correta, não uma realidade diária. Efésios 2:8-9 afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós. Ainda assim, o coração de muitos continua preso à tentativa de merecer o favor de Deus. Quando a graça não é recebida no coração, ela se torna apenas teoria. A pessoa acredita que Deus a ama, mas vive com medo de decepcioná-lo. Crê que foi perdoada, mas carrega culpa constante. Sabe que é aceita, mas sente que precisa provar valor todos os dias. Essa contradição gera cansaço espiritual profundo. Joyce Meyer ensina que o maior inimigo da graça é a mentalidade de desempenho. Essa mentalidade faz o cristão medir sua relação com Deus pelo quanto ele acerta ou erra. Quando o dia é bom espiritualmente, ele se sente próximo de Deus. Quando falha, se sente distante. Isso transforma o relacionamento com Deus em uma montanha-russa emocional. Efésios 2:8-9 desmonta completamente essa lógica. Se a salvação é dom, ela não pode ser conquistada. Se é graça, não pode ser paga. Se vem de Deus, não depende da força humana. No entanto, muitos cristãos tentam complementar a graça com esforço, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Essa dificuldade em receber a graça revela algo mais profundo. Dificuldade em aceitar a própria limitação. Receber graça exige reconhecer que não somos autossuficientes. Exige admitir que falhamos, que cansamos, que precisamos de ajuda. Para muitos, isso é desconfortável. É mais fácil trabalhar pela aprovação do que descansar nela. Quando a graça vira teoria, o cristianismo se torna pesado. A oração perde leveza. A leitura da Bíblia vira obrigação. A fé se torna cobrança interna constante. A pessoa vive tentando fazer tudo certo, mas nunca sente que é suficiente. E quanto mais tenta, mais cansada fica.
Joyce Meyer fala frequentemente sobre cristãos que vivem sob pressão espiritual desnecessária. Eles acreditam que precisam estar sempre fortes, sempre certos, sempre disciplinados. Não percebem que essa pressão não vem de Deus, mas de uma interpretação distorcida da fé. A graça não remove o compromisso, mas remove o peso da condenação. Efésios 2, 8, 9 nos lembra que a base da nossa relação com Deus não é o que fazemos por Ele, mas o que Ele fez por nós. Quando essa verdade desce da mente para o coração, algo muda. A fé deixa de ser esforço e passa a ser confiança. A obediência deixa de ser medo e passa a ser resposta de amor. Muitos cristãos ainda não conseguem receber essa graça, porque confundem descanso com negligência. Acreditam que, se pararem de se cobrar, vão se acomodar. Mas a graça verdadeira não produz acomodação, produz gratidão. E a gratidão gera obediência genuína, não forçada. Quando a graça é recebida de verdade, o coração encontra descanso. Não um descanso passivo, mas um descanso confiante. A pessoa continua buscando a Deus, mas sem medo constante de falhar. Continua crescendo, mas sem se condenar a cada erro. Continua obedecendo, mas não para ser aceita, porque já é. Talvez hoje você perceba que conhece a graça, mas ainda não vive nela. Talvez sua fé esteja correta, mas o coração cansado. Efésios 2, 8, 9 nos convida a dar um passo além da teoria e permitir que a graça se torne descanso real. E quando isso acontece, o cristianismo deixa de ser pesado e se torna exatamente aquilo que Deus sempre planejou, uma caminhada de confiança, transformação e paz. Uma das maiores dificuldades do coração humano é aceitar aquilo que não pode ser conquistado. Desde cedo, aprendemos que tudo na vida precisa ser merecido: aprovação, reconhecimento, amor, respeito. Esse padrão se infiltra silenciosamente na fé, fazendo com que muitos cristãos tentem viver a graça como se fosse recompensa por bom comportamento. Efésios 2, 8, 9 confronta diretamente essa lógica ao afirmar que a salvação é dom de Deus, não resultado de obras. Mesmo conhecendo esse versículo, muitos cristãos continuam tentando merecer o favor de Deus. Eles não fazem isso conscientemente, mas o coração age como se estivesse em constante avaliação. Se oram mais, se sentem mais aceitos. Se falham, se sentem distantes. Isso revela uma fé baseada no desempenho, não na graça. Joyce Meyer ensina que esse comportamento nasce de uma mistura perigosa: insegurança pessoal e entendimento incompleto da graça. Quando a identidade não está firmada no amor de Deus, a pessoa tenta compensar com esforço. Ela acredita que precisa pagar pela paciência de Deus, como se a cruz não tivesse sido suficiente. Efésios 2, 8, 9 deixa claro que a graça não vem de nós. Isso significa que não podemos produzi-la, controlá-la ou aumentá-la com esforço. Ainda assim, muitos cristãos vivem como se a graça tivesse limites, como se Deus estivesse constantemente avaliando se ainda vale a pena concedê-la. Esse pensamento gera medo, medo de errar, medo de decepcionar, medo de não ser bom o suficiente. A fé passa a ser vivida com tensão, não com confiança. A pessoa se aproxima de Deus, mas sempre com receio, como se estivesse pisando em terreno instável. Tentamos merecer a graça porque queremos sentir controle. Receber um dom exige confiança, exige humildade, exige reconhecer dependência. Para muitos, isso é difícil, porque expõe fragilidades que preferimos esconder. Joyce Meyer destaca que Deus não se impressiona com performance espiritual. Ele se importa com o coração. Quando tentamos merecer a graça, estamos, na verdade, dizendo que confiamos mais em nosso esforço do que na obra de Cristo. E isso, mesmo sem intenção, nos afasta do descanso que a graça oferece. Efésios 2, 8, 9 também diz que a graça nos impede de nos gloriarmos.
Isso significa que ela remove qualquer espaço para o orgulho espiritual. Quando tentamos merecer a graça, estamos buscando algo para nos gloriar, algo que nos faça sentir superiores ou mais aceitos. Esse ciclo de merecimento nunca traz paz. Quanto mais você tenta, mais percebe que nunca é suficiente. Sempre há algo a melhorar, algo a corrigir, algo a provar. O coração se cansa porque foi criado para receber, não para sustentar o peso da salvação. Receber a graça exige uma mudança de mentalidade, exige parar de negociar com Deus, exige abandonar a ideia de que Ele ama mais quando você acerta e menos quando você falha. A graça verdadeira afirma que o amor de Deus é constante, mesmo quando você está em processo de crescimento. Quando você para de tentar merecer a graça, algo se ajusta por dentro. A fé se torna mais leve. A obediência passa a ser resposta, não obrigação. O relacionamento com Deus se torna mais íntimo, não baseado em medo. Talvez hoje você perceba que tem vivido tentando conquistar algo que Deus já te deu. Efésios 2:8-9 nos chama a soltar o controle e confiar no presente. A graça que não pode ser merecida também não pode ser perdida por falhas humanas. E quando essa verdade é recebida no coração, a vida cristã deixa de ser uma corrida exaustiva e passa a ser uma caminhada de confiança e transformação. Mesmo depois de conhecer a graça, muitos cristãos continuam presos à culpa. Eles sabem que foram perdoados, mas não conseguem viver como pessoas perdoadas. A culpa se torna um peso constante, silencioso, que interfere na fé, nas emoções e na forma como a pessoa se aproxima de Deus. Efésios 2:8-9 afirma que a salvação é um dom, mas a culpa insiste em cobrar um preço. A culpa cria a ilusão de que precisamos sofrer para sermos aceitos, como se sentir mal fosse uma forma de compensar os erros. Muitos cristãos acreditam no fundo do coração que se sofrerem o suficiente, Deus ficará satisfeito. Mas isso não é graça, isso é autopunição. Joyce Meyer ensina que a culpa prolongada não vem de Deus. A convicção do Espírito Santo leva ao arrependimento e à restauração. A culpa contínua leva à paralisia. Ela não aproxima a pessoa de Deus, ela a mantém à distância, com medo, vergonha e insegurança. Efésios 2:8-9 nos lembra que a salvação não depende do nosso desempenho, nem mesmo do nosso arrependimento perfeito. Ela depende da obra completa de Cristo. Quando continuamos vivendo sob culpa, estamos dizendo, ainda que inconscientemente, que a cruz não foi suficiente para nós. A culpa também distorce a identidade. A pessoa deixa de se ver como alguém em processo de transformação e passa a se definir pelos erros. Ela ora menos, confia menos, se sente menos digna. Não porque Deus a rejeitou, mas porque o coração ainda não recebeu a graça por completo. Muitos cristãos mantêm a culpa porque acreditam que, se soltarem esse peso, vão se tornar irresponsáveis. Pensam que a culpa os mantém no caminho certo, mas a Bíblia mostra que não é a culpa que transforma, é o amor. A culpa apenas cansa, o amor renova. Joyce Meyer fala frequentemente sobre a necessidade de separar arrependimento de condenação. Arrependimento é reconhecer o erro e mudar de direção. Condenação é permanecer preso ao erro, mesmo depois de confessá-lo. A graça elimina a condenação, mas muitos insistem em carregá-la. A culpa também impede o descanso espiritual. A pessoa nunca se sente completamente em paz. Sempre há uma sensação de dívida emocional com Deus. Isso torna a fé pesada e o relacionamento com Deus distante. A graça, por outro lado, convida ao descanso confiante. Efésios 2:8-9. Não deixa espaço para negociação. Se é dom, não pode ser pago com sofrimento. Se é graça, não pode ser mantida por culpa. Deus não quer que você viva se punindo por erros que Ele já perdoou. Quando a culpa é solta, algo profundo acontece. A oração se torna mais sincera. A comunhão se torna mais próxima.
A obediência passa a ser motivada pelo amor, não pelo medo. A pessoa começa a viver como alguém realmente perdoado. Talvez hoje você perceba que tem vivido com um peso que Deus nunca te pediu para carregar. A graça que você ainda não conseguiu receber pode estar bloqueada pela culpa que você insiste em manter. Efésios 2, 8, 9 nos convida a trocar culpa por confiança, a soltar o peso da autopunição e aceitar o presente da graça. Não porque merecemos, mas porque Deus escolheu nos amar assim. E quando a culpa deixa de governar o coração, a graça finalmente encontra espaço para transformar a vida de dentro para fora. Existe um bloqueio silencioso que impede muitos cristãos de receberem plenamente a graça: o orgulho espiritual disfarçado de zelo. Ele não aparece como arrogância aberta, mas como uma necessidade constante de estar certo, fazer tudo corretamente e não falhar. Esse orgulho não grita, ele se esconde. E justamente por isso é tão difícil de perceber. Efésios 2, 8, 9 declara que a salvação é pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós. Essa afirmação confronta diretamente o orgulho humano, porque nos lembra que não temos nada para oferecer em troca. Receber a graça exige abrir mão da ideia de controle espiritual. Muitos cristãos não conseguem receber a graça porque, no fundo, querem sentir que contribuíram de alguma forma. Querem acreditar que foram disciplinados o suficiente, fiéis o suficiente, obedientes o suficiente. O orgulho espiritual prefere mérito à dependência. Prefere esforço à rendição. Joyce Meyer ensina que o orgulho espiritual cria uma fé cansada, rígida e tensa. A pessoa vive tentando manter uma imagem de maturidade espiritual, mas por dentro está exausta. Ela não descansa porque acredita que descansar é sinal de fraqueza. Não se permite falhar porque acredita que falhar a desqualifica. Efésios 2, 8, 9 remove qualquer espaço para esse tipo de mentalidade. Se é dom, não há troca. Se é graça, não há barganha. A graça confronta o orgulho porque nos coloca no lugar correto, dependentes de Deus, não parceiros de desempenho. O orgulho espiritual também cria comparação. A pessoa começa a medir sua fé pela fé dos outros. Se sente melhor quando acha que está indo bem. Se sente pior quando percebe falhas. Isso gera instabilidade emocional e espiritual, porque a referência deixa de ser Cristo e passa a ser o próprio desempenho ou o desempenho alheio. Quando o orgulho governa, a graça não encontra espaço, porque a graça só entra onde há humildade. Humildade não é pensar menos de si, é parar de pensar em si o tempo todo. É reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Deus. Joyce Meyer fala com clareza que muitos cristãos estão cansados porque tentam sustentar uma vida espiritual que só a graça pode sustentar. Eles querem ser fortes o tempo todo, quando Deus os chama a serem dependentes. Querem provar maturidade, quando Deus deseja relacionamento. Efésios 2, 8, 9. Nos convida a soltar o controle espiritual, a parar de tentar impressionar Deus, a abandonar a necessidade de estar sempre bem. A graça não se manifesta quando mostramos força, mas quando reconhecemos necessidade. Quando o orgulho espiritual cai, algo muda profundamente. A fé se torna mais simples, a oração se torna mais honesta, a relação com Deus se torna mais íntima. Não há mais necessidade de máscaras espirituais. O coração pode finalmente descansar. Talvez você perceba que tem vivido tentando ser um bom cristão, em vez de simplesmente confiar em um bom Deus. Talvez a graça que você ainda não conseguiu receber esteja bloqueada por uma tentativa constante de merecer, controlar ou sustentar a própria fé. A graça não entra onde há performance, ela entra onde há rendição, e essa rendição não enfraquece a fé, ela a fortalece. Se essa mensagem está falando com você, eu quero te convidar a dar um passo agora. Inscreva-se no canal Caminhando com Joyce Meyer.
porque aqui nós aprendemos a viver uma fé mais leve, verdadeira e fundamentada na graça de Deus. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e escreva nos comentários em que área da sua vida você sente que tem tentado merecer mais do que receber. Compartilhe este vídeo com alguém que anda cansado espiritualmente. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é ouvir que pode descansar na graça. Para muitos cristãos, a graça é aceita no início da fé, mas esquecida na rotina. Eles creem que foram salvos pela graça, mas tentam viver pela força própria. Isso cria uma vida cristã dividida. Começa na dependência de Deus, mas continua na autossuficiência. Efésios 2, 8, 9. Nos lembra que a graça não é apenas a porta de entrada da fé, mas o fundamento de toda a caminhada. Receber a graça no dia a dia exige reaprender a forma como nos relacionamos com Deus. Exige abandonar a ideia de que precisamos estar sempre espiritualmente fortes para sermos aceitos. A graça não funciona por merecimento momentâneo, ela é constante, porque vem do caráter imutável de Deus. Joyce Meyer ensina que muitos cristãos sabem receber a graça quando estão quebrados, mas não quando estão cansados. Eles se aproximam de Deus quando erram gravemente, mas se cobram excessivamente nos pequenos tropeços diários. Isso revela que ainda acreditam que a graça tem limites. Efésios 2, 8, 9 afirma que a graça é dom. Um dom precisa ser recebido com gratidão, não com desconfiança. Quando você recebe um presente e tenta pagar por ele, o valor do presente se perde. Da mesma forma, quando tentamos compensar a graça com esforço excessivo, deixamos de desfrutá-la. Aprender a receber a graça diariamente significa permitir que ela alcance áreas práticas da vida. Decisões, emoções, limites, descanso e falhas comuns. A graça não é apenas para grandes pecados, ela é para dias difíceis, escolhas confusas e momentos de fraqueza. Muitos cristãos vivem exaustos porque tentam sustentar uma imagem espiritual que não corresponde à realidade interior. Eles se sentem culpados por se sentirem cansados, acham que deveriam ter mais fé, mais força, mais constância. A graça convida-o a uma fé honesta, não a uma performance perfeita. Receber a graça também significa aceitar que o crescimento espiritual é um processo. Deus não espera maturidade instantânea. Ele trabalha em etapas com paciência e amor. Quando você entende isso, para de se punir por ainda não estar onde gostaria de estar e passa a agradecer por já não estar onde esteve. Joyce Meyer fala frequentemente sobre a importância de tratar a si mesmo com a mesma misericórdia que Deus oferece. Não se trata de justificar erros, mas de não viver se condenando. A graça não remove a responsabilidade, mas remove o peso da vergonha constante. Efésios 2, 8, 9 nos ensina que a base da nossa fé não é o nosso desempenho diário, mas a fidelidade de Deus. Quando isso se torna claro, o coração começa a descansar. A obediência passa a ser fruto do amor, não do medo. Receber a graça no dia a dia também muda a forma como lidamos com os outros. Pessoas que vivem pela graça se tornam mais pacientes, menos críticas e mais compassivas. Elas entendem que todos estão em processo e que ninguém cresce sob condenação. Talvez você tenha dificuldade em receber a graça porque ainda acredita que precisa merecer dias bons. Mas a graça é justamente o que sustenta você nos dias comuns, nos dias difíceis e até nos dias em que você não se sente forte. Deus não te chama para uma vida cristã baseada em esforço contínuo, mas em dependência constante. A graça não é uma exceção, ela é o modo como Deus escolheu se relacionar com você. Quando você aprende a receber a graça todos os dias, a fé se torna mais leve, a caminhada se torna mais estável e o relacionamento com Deus se torna mais verdadeiro.
A graça que muitos ainda não conseguem receber começa a ser experimentada quando você para de lutar para merecer e começa a descansar para confiar. Muitos cristãos aceitam a graça como verdade espiritual, mas não permitem que ela alcance a mente e as emoções. Eles sabem que foram salvos, mas continuam presos a padrões internos de medo, cobrança e ansiedade. A graça é recebida no espírito, mas barrada no coração. Efésios 2, 8, 9 nos lembra que a graça é dom completo, não parcial. Ela foi dada para transformar a pessoa inteira. Joyce Meyer ensina que a mente é o principal campo de batalha do cristão. Quando a graça não cura a mente, a pessoa continua vivendo sob pressão interna constante. Pensamentos como não sou suficiente, preciso fazer mais, Deus deve estar decepcionado comigo, se repetem silenciosamente, roubando a paz. Esses pensamentos não vêm da graça, vêm de uma mentalidade antiga, moldada por desempenho e medo. A graça confronta essa mentalidade porque declara que a aceitação vem antes do comportamento. Deus não ama você porque você acertou hoje. Ele ama você porque escolheu amar. Quando essa verdade não é recebida emocionalmente, a fé se torna pesada. A graça também precisa alcançar as emoções. Muitos cristãos vivem emocionalmente cansados porque tentam lidar com sentimentos difíceis sozinhos. Acham que sentir medo, tristeza ou frustração é sinal de fraqueza espiritual. Mas a graça não ignora emoções. Ela as acolhe e as transforma. Efésios 2, 8, 9 nos ensina que a graça não depende da nossa força emocional. Ela não diminui quando estamos fracos. Pelo contrário, ela se manifesta com mais clareza na fragilidade. Quando você entende isso, para de lutar contra suas emoções e começa a levá-las a Deus com honestidade. Joyce Meyer fala frequentemente sobre a importância de alinhar pensamentos com a verdade. A graça não funciona automaticamente na mente, ela precisa ser recebida conscientemente. Isso significa substituir pensamentos acusadores por pensamentos alinhados com a palavra. Não de forma superficial, mas com persistência. Quando a graça começa a curar a mente, a pessoa se torna mais consciente dos próprios pensamentos. Ela passa a questionar ideias que antes aceitava como verdade. Passa a perceber quando a culpa está falando mais alto do que a graça. Esse processo traz liberdade. A cura emocional pela graça também envolve aprender a descansar sem culpa. Muitos cristãos não sabem descansar. Quando param, se sentem improdutivos espiritualmente. Mas a graça ensina que o descanso não é negligência, é confiança. Descansar é declarar que Deus continua no controle, mesmo quando você para. Efésios 2, 8, 9 remove a pressão de ter que sustentar tudo. A graça afirma que Deus já fez o que era necessário. O papel do cristão não é sustentar a fé com força própria, mas permanecer nela com confiança. Quando a mente e as emoções são tocadas pela graça, algo profundo muda. A ansiedade diminui. A autocobrança enfraquece. A paz começa a ocupar espaço. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque o interior foi ajustado pela verdade. Talvez você perceba que tem crido na graça, mas ainda pensa como se ela não fosse suficiente. Talvez sua fé esteja correta, mas sua mente cansada. A graça que muitos cristãos ainda não conseguem receber é justamente essa, a graça que cura por dentro. Deus deseja que você viva inteiro, não apenas salvo, mas em paz. Não apenas perdoado, mas descansado. Não apenas crente, mas confiante. Quando a graça finalmente alcança a mente e as emoções, a fé deixa de ser um peso e se torna um lugar seguro. E essa é a graça que transforma a vida de dentro para fora. Chegar ao fim dessa jornada sobre a graça é, na verdade, chegar a um convite. O convite ao descanso.
Não um descanso superficial, mas um descanso profundo, interior, que nasce quando o coração finalmente aceita aquilo que Deus sempre quis oferecer. Efésios 2:8-9 nos lembra que tudo começa e continua pela graça. Quando essa verdade é recebida de verdade, a vida cristã muda de ritmo. Viver pela graça não significa viver sem compromisso, mas viver sem peso. Muitos cristãos confundem graça com permissividade, quando na verdade a graça produz transformação verdadeira. Ela não enfraquece a fé, ela a fortalece. Ela não elimina a obediência, ela a torna possível sem medo. Joyce Meyer ensina que o descanso espiritual não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A graça nos ensina a parar de lutar contra nós mesmos, a parar de tentar provar valor, a parar de carregar fardos que nunca nos foram entregues. Efésios 2:8-9 encerra qualquer tentativa humana de autopromoção espiritual. Ele nos coloca no lugar certo, dependentes de Deus, sustentados por Ele, transformados por Ele. Quando aceitamos isso, a fé deixa de ser uma cobrança interna e se torna uma relação viva. Viver pela graça é aprender a se levantar depois de falhar, sem se condenar. É aprender a continuar caminhando mesmo quando não se sente forte. É aprender que Deus não muda de humor conforme o nosso desempenho. A graça nos revela um Deus constante em um mundo instável. Muitos cristãos ainda vivem tensos porque acreditam que precisam manter tudo sob controle: emoções, decisões, futuro, espiritualidade. A graça convida a soltar esse controle. Não porque a vida se torna irresponsável, mas porque a confiança se torna maior. Quando você vive pela graça, a oração muda. Ela deixa de ser uma tentativa de convencer Deus e passa a ser um lugar de encontro. A leitura da Bíblia deixa de ser obrigação e passa a ser alimento. A fé deixa de ser uma carga e passa a ser um refúgio. Efésios 2:8-9 nos mostra que a graça não é apenas o começo da fé, mas o ambiente onde a fé deve permanecer. Muitos começam bem, mas se perdem tentando sustentar sozinhos aquilo que só a graça sustenta. Viver pela graça também muda a forma como você se vê. Você para de se definir apenas pelos erros e começa a se enxergar como alguém em processo, amado, cuidado e conduzido por Deus. Isso gera esperança, e a esperança renova forças. Joyce Meyer frequentemente lembra que Deus não está esperando que você seja perfeito, mas que confie. A perfeição é uma cobrança humana. A confiança é um convite divino. Quando você escolhe confiar, o peso diminui e a paz cresce. Talvez hoje você perceba que a graça que faltava não era informação, mas permissão. Permissão para descansar, permissão para ser humano, permissão para confiar que Deus é maior do que suas falhas e mais paciente do que suas cobranças internas. Efésios 2:8-9 continua sendo a âncora dessa caminhada. Ele nos lembra todos os dias que não estamos aqui por mérito, mas por amor. Não por esforço, mas por graça. Não por controle, mas por fé. Viver pela graça é escolher todos os dias voltar a esse lugar de confiança. É lembrar que Deus não desistiu de você, que Ele continua trabalhando, que a graça não acabou. E quando você aprende a viver assim, algo se ajusta por dentro. A fé se torna leve, o coração se acalma, a caminhada se torna mais segura. Essa é a graça que muitos ainda não conseguem receber. Mas hoje você pode escolher recebê-la, não com esforço, mas com fé. Não com medo, mas com confiança. E quando a graça finalmente encontra espaço no coração, a vida cristã se torna exatamente aquilo que Deus sempre planejou: uma caminhada de descanso, transformação e amor.